Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje nessa aula falaremos o capítulo 73 do canto 10 Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna abençoa os reis libertados. Em resumo a esse capítulo, ele relata como o Senhor Sri Krishna, depois de libertar os reis aprisionados por Jarasandha, misericordiosamente concedeu-lhes sua audiência e ofertou-lhes presentes dignos de reis. Quando o Senhor Krishna libertou 20.800 reis que Jarasandha aprisionara, eles prostraram-se de imediato no chão para lhe prestar reverências. Então levantaram-se e de mãos postas começaram a orar a ele. Vendo seu aprisionamento como um ato de misericórdia do Senhor para destruir-lhes o falso orgulho, os reis suplicaram apenas pela bênção de receber qualquer coisa que lhes facilitasse a lembrança perpétua de seus pés de lótus. O Senhor garantiu aos reis que sua oração seria atendida. Ele os instruiu: adorai-me mediante a execução de sacrifícios védicos e protegei vossos súditos segundo os princípios da religião. Fixando vossas mentes em mim, gerai progenie e permaneceis sempre equilibrados diante da felicidade e da tristeza. Assim, no fim de vossas vidas, com certeza me alcançareis. O Senhor Krishna então providenciou para que os reis fossem banhados e vestidos de modo conveniente e fez que Saradeva lhes oferecesse guirlandas de flores, polpa de sândalo, roupas finas e outros artigos apropriados para reis. Depois de mandar adorná-lo com joias e ornamentos de ouro, ele colocou-os em quadrigas e enviou-os para seus respectivos reinos. Conforme as ordens que o Senhor lhes dera, eles recomeçaram seus vários deveres. O Senhor Krishna, Bhima e Arjuna então partiram para Indraprastha, onde se encontraram com o rei Yudhishthira e lhe relataram tudo o que havia acontecido. Assim, terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao primeiro verso. Shukadeva Goswami disse: Jarasandha derrotara em combate e lançara na prisão 20.800 reis. Ao saírem da fortaleza Giridroni, aqueles reis pareciam sujos e maltrapilhos. Estavam emagrecidos devido à fome, seus rostos haviam definhado e eles estavam muito fracos em virtude de seu longo período de aprisionamento. Os reis então avistaram o Senhor diante deles. Sua tez era azul escura como a cor de uma nuvem, e ele vestia uma roupa de seda amarela. Ele se distinguia pela marca Srivatsa no peito, seus 4 poderosos braços, o matiz rosado de seus olhos, que pareciam o vertícilo de um lótus, seu encantador e alegre rosto, seus reluzentes brincos macara e o lótus, massa, búzio e disco em suas mãos. Um elmo,
um colar de pedras preciosas, um cinturão dourado e pulseiras e braceletes de ouro ornavam sua forma, e no pescoço ele usava a brilhante e preciosa joia caustuba, e também uma guirlanda de flores silvestres. Os reis pareciam beber sua beleza com os olhos, lambê-lo com as línguas, saborear seu perfume com as narinas e abraçá-lo com os braços. Com seus pecados anteriores agora erradicados, os reis se prostraram todos diante do Senhor Hari, colocando suas cabeças aos pés dele. Tendo o êxtase de contemplar o Senhor Krishna, afastado o cansaço de seu aprisionamento, os reis levantaram-se e, de mãos postas, ofereceram palavras de louvor àquele supremo mestre dos sentidos. Os reis disseram: reverências a vós, ó Senhor dos semideuses governantes, ó destruidor da aflição de vossos devotos rendidos. Visto que nos rendemos a vós, ó inexaurível Krishna, por favor, salvai-nos desta terrível vida material que nos deixou tão desalentados. Ó amo Madhusudana, não culpamos este rei de Magadha, pois em verdade é por vossa misericórdia que os reis caem de sua posição régia, ó Senhor onipotente. Fascinado por sua opulência e poder administrativo, um rei perde todo o autocontrole e não consegue encontrar seu verdadeiro bem-estar. Desorientado assim por vossa energia ilusória, ele imagina que suas posses temporárias são permanentes. Assim como homens de inteligência infantil consideram uma miragem no deserto como um reservatório de água, da mesma forma, aqueles que são irracionais contemplam as transformações ilusórias de Maya como se estas fossem substanciais. Antes, cegos pela embriaguez das riquezas, queríamos conquistar esta terra, e por isso lutávamos uns contra os outros para alcançar a vitória, atormentando sem nenhuma misericórdia nossos próprios súditos. Tomados de arrogância, nós vos desprezávamos, ó Senhor, que estáveis diante de nós como a morte. Mas agora, ó Krishna, esta vossa poderosa forma chamada tempo, movendo-se misteriosa e irresistivelmente, privou-nos de nossas opulências. Agora que, por vossa misericórdia, destruístes nosso orgulho, rogamos a vós pela capacidade de nos lembrarmos de vossos pés de lótus. Nunca mais desejaremos um reino semelhante à miragem, um reino que deve ser servido escravocraticamente por este corpo mortal, que é apenas uma fonte de doença e sofrimento e que definha a cada momento. Tampouco, ó Senhor onipotente, desejaremos gozar os frutos celestiais das ações piedosas na próxima vida, já que a promessa de tais recompensas não passa de um vazio engodo para os ouvidos. Por favor, dizei-nos como podemos lembrar-nos constantemente de vossos pés de lótus, embora continuemos no ciclo de nascimentos e mortes neste mundo. Repetidas vezes oferecemos nossas reverências ao Senhor Krishna, Hari, o filho de Vasudeva. Esta alma suprema, Govinda, destrói o sofrimento de todos os que se rendem a ele. Então Shukadeva Goswami disse: assim os reis, agora livres do cativeiro, glorificaram o Senhor Supremo. Então, meu querido Parikshit,
aquele misericordioso outorgador de abrigo falou-lhes com uma voz gentil. Krishna disse: de agora em diante, meus queridos reis, tereis firme devoção por mim, a alma suprema e o Senhor de tudo o que existe. Garanto-vos que isto acontecerá como desejais. Afortunadamente chegastes à conclusão correta, meus queridos reis, e o que falastes é verdadeiro. Posso ver que a falta de autocontrole dos seres humanos, a qual nasce de seu inebriamento com opulência e o poder, leva simplesmente à loucura. Railava, na Rússia, Vena, Ravana, Naraka e muitos outros governantes de semideuses, homens e demônios, caíram de suas elevadas posições por causa do fascínio pela opulência material. Compreendendo que este corpo material e tudo o que se relaciona com ele tem um começo e um fim, adorai-me, mediante sacrifícios védicos, e com inteligência clara, protegei vossos súditos de acordo com os princípios da religião. Ao viverdes vossas vidas, procriando gerações de descendentes e deparando-se com felicidade e sofrimento, nascimento e morte, mantende vossas mentes sempre fixas em mim. Desapegai-vos do corpo e de tudo que se relaciona com ele. Permanecendo autossatisfeitos, atende-vos firmemente aos vossos votos, enquanto concentrais vossas mentes por completo em mim. Dessa maneira, acabareis por alcançar a mim, a suprema verdade absoluta. Shukadeva Goswami disse: tendo assim instruído os reis, o Senhor Krishna, o Mestre Supremo de todos os mundos, ocupou servos e servas em banhá-los e decorá-los. Ó descendente de Bharata, o Senhor então mandou que o rei Saradeva os honrasse com oferendas de roupas, joias, guirlandas e pasta de sândalo adequado à realeza. Depois de terem sido adequadamente banhados e adornados, o Senhor Krishna providenciou para que eles recebessem preparações de primeira classe. Além disso, presenteou-os com vários artigos, tais como nós de Betel, os quais convêm ao prazer dos reis. Honrados pelo Senhor Mukunda e livres de tribulação, os reis brilhavam com esplendor, e seus brincos reluziam, assim como a lua e outros corpos celestes brilham no céu no final da estação das chuvas. O Senhor, então, providenciou para os reis quadrigas puxadas por excelentes cavalos e adornadas com pedras preciosas e ouro, e, agradando-os com palavras afáveis, enviou-os a seus reinos. Assim, libertados de toda a dificuldade por Krishna, a maior das personalidades, os reis partiram, e enquanto viajavam só pensavam nele, o Senhor do Universo, em seus maravilhosos feitos. Os reis contaram a seus ministros e outros cortesãos o que a personalidade de Deus havia feito, e então executaram diligentemente as ordens que ele lhes dera. Tendo providenciado para que Bhimacena matasse Jarasandha, o Senhor Keshava aceitou a adoração oferecida pelo rei Saradeva e então, acompanhado dos 2 filhos de Prita, partiu. Quando chegaram a Indraprasta, os heróis vitoriosos sopraram seus búzios, trazendo júbilo a seus amigos bem-querentes e pesar a seus inimigos.
Os residentes de Indraprasta ficaram muito satisfeitos de ouvir aquele som, pois compreenderam que agora o rei de Magadha tinha descansado. O rei Yudhishthira sentiu que seus desejos então estavam realizados. Bhima, Arjuna e Krishna ofereceram seus respeitos ao rei e informaram-no sobre tudo o que havia sido feito. Ao ouvir a narração do grande favor que o Senhor Keshava misericordiosamente lhe concedera, o rei Dharmaraja, Yudhishthira, derramou lágrimas de êxtase e, devido a seu intenso amor, não conseguiu dizer nada. Aqui terminamos então esse capítulo 73. Aqui, nesses versos, mostram como os reis, sendo libertados, estavam todos fracos. E geralmente quando a gente tem uma posição alta, e a gente passa por um sofrimento intenso, seja através de uma doença, ou como foi no caso aqui da prisão desses reis, a gente faz uma reconsideração, sobre o que é realmente importante na vida. Porque enquanto a pessoa tem muita opulência, muita riqueza, muita fama, ele se julga o dono do mundo e através desse orgulho ele vive uma vida egoísta e não hesita em pisar em cima dos seus súditos, de outras pessoas. E durante longo tempo esses reis ficaram presos. E quando saíram dali, eles estavam totalmente sem orgulho, Estavam abatidos, dando graças a Deus que não morreram ali naquela condição. E quando eles viram, Krishna, que é descrito aqui logo nesses versos iniciais, eles ficaram completamente apaixonados, encantados, porque imagina, sair daquela escuridão de dentro de uma prisão e de repente ver diretamente Deus, eles ficaram, recuperaram a força vital, porque a partir desse momento todas as suas reações pecaminosas, tudo foi liberado. Essa é a qualidade de vermos a forma de Krishna. Quem fica contemplando muito essa forma está se purificando completamente. Então muitas pessoas que são pecaminosas, que nunca viram Krishna, mas quando o veem, imediatamente elas se sentem atraídas, porque a mente delas se purifica num nível, de um grau tal que tudo pode acontecer. Então Krishna, na verdade, ele veio dar a misericórdia a esses reis e restituí-los naturalmente a seus reinos, porém com outro tipo de conduta. Porque quando eles viram Krishna, eles se purificaram, aquela natureza demoníaca deles como regentes foi dissipada. E aí Krishna falou, vocês façam assim, façam desse jeito, conforme falaram nesse verso, lembra sempre de mim, segue seus deveres, gere progenie purificada, elevada, e tratem bem o povo, façam um governo espiritualizado, e dessa forma, após a morte, vocês vão voltar para mim. Então Krishna fez essa promessa para os reis, que é o que a gente tem falado aqui nesses vários capítulos, Então essa foi a bênção que Krishna deu para os reis que foram libertados, que é inclusive o título desse capítulo. E depois que eles saíram dessa condição, condição tão rebaixante para um rei, e depois que eles se renderam realmente a Krishna, pedindo para sempre se lembrarem dele, então imediatamente a deusa da fortuna agiu, Então Krishna falou, vistam ele das melhores formas, dê o melhor alimento, decorem-nos, banham-nos. É assim que Krishna trata os seus devotos. Não assim que o devoto puro ele não está interessado nessas coisas, mas Krishna naturalmente providencia tudo para que qualquer pessoa que esteja numa condição dessa, de um rei que foi destruído o seu orgulho, a sua opulência, então a pessoa fica meio abatida, mas quando ele encontra Krishna, quando uma alma dessa,
vê a futilidade daquilo que antes ele considerava como o máximo, né? Que o colocava numa posição eminente dentro de uma sociedade e tudo mais, com arrogâncias e tudo, e também com caridades, né? Assim, para conseguir prestígio. Quando a pessoa cai completamente assim e se rende a Krishna, que tem, né, um quê de intuição nesses versos, imediatamente eles recebem, né, opulências diferentes das materiais, as opulências divinas, que estão descritas aqui, né, onde até o rei empossado, né, filho de Jarasandha, que é o Saradeva, ele serviu esses reis com todas as regalias, e Krishna abençoou-os e mandou de volta para os seus reinos, para assim que o planeta Terra, né, sob o comando central de Yudhishthira, pudesse ter assim, né, todos os reis submissos a ele, terem um governo harmônico do planeta Terra. Yudhishthira, ele é a personificação da religião, né? Tem esse caráter simbólico, né? Ele é o rei mais, como diz assim, Yudhishthira, ele nunca contou uma mentira, então ele era muito carrasco, assim, ele era completamente seguidor, né, da religião, em todas as suas diretrizes. Então é isso, ele se tornou Krishna quando esteve aqui, né? Colocou ele no poder, não foi por acaso, né? Mas só que às vezes tem esses elementos que estão perturbando, e ele resolveu dar um corretivo em todo mundo, e Jarasandha, né? Houve todo um porquê também desses reis serem presos, que era exatamente para matar Jarasandha e para Krishna aparecer diante deles, e eles completamente humilhados, né, derrotados, para se renderem a Krishna, porque quando eles viram Krishna, basicamente a alma realiza Deus, né? Realizou Deus, recebeu instruções diretas dele, então se tornaram também devotos puros, né? Pode-se dizer. E assim reinaram, né, dentro dessa harmonia espiritual e se prepararam, através de deveres religiosos diários, a voltar para o mundo espiritual conforme Krishna prometeu, né? Não se preocupem, não temam, sigam a vida de vocês de boa e depois tudo vai acabar bem, porque vocês estão seguindo, né, aquilo que eu estou falando. Todo mundo, né, se você está ouvindo essa palestra, né, tem que seguir aquilo que Krishna está falando, para o seu próprio benefício espiritual e libertação dessa energia material, né? Sair dessa condição onde você fica se achando melhor nesse mundo, que você pode salvar esse mundo, que você fica almejando assim, tanta opulência, tanto desfrute, e não está reconhecendo o Senhor Krishna. E a partir do momento que você se rende a Krishna, a própria deusa da fortuna vem te servir pessoalmente, porém você faz como esses reis, né? Eles experimentaram a natureza, né, de serem opulentos, e dentro dessa caverna eles realizaram, né, que isso tudo não valia nada, porque eles estavam ali, né? Apesar de todas as opulências, eles estavam perdidos. Então, dessa maneira, quando eles saíram, né, é o que nós temos que fazer. Essa é a história aqui, né? Então, eles vão falar, vão pregar explicando, nossa, tudo aquilo que é material é nada mais do que uma ilusão, e agora, por sua misericórdia, nós realizamos isso, nos rendemos a você, né, Krishna, e vamos seguir nossa vida obtendo o desejo, né, do serviço devocional. E as opulências Krishna dá naturalmente a seus devotos puros, proteção. Krishna nunca abandona uma alma que está rendida em amor a Ele. Então essa é a lição aqui, né, das bênçãos para esses reis que no final se tornaram, né, eram reis demoníacos que se tornaram governantes devotos de Deus. Então vamos tirar do nosso coração esse sentimento demoníaco de querer ser rei, né, das coisas materiais, e vamos render o nosso coração a Krishna, a Vishnu, que está exatamente agora em nosso, né, coração místico, e vamos
entronar, né, Deus na nossa mente, para que nossos pensamentos e sentimentos façam essa regência da nossa consciência da melhor maneira possível. E assim nos libertamos das coisas básicas que já sabemos, né? Que quem tem muita coisa material nunca está satisfeito, né? Sempre quer mais, como esses demônios aqui que só querem conquistar, mas chega uma hora que não tem nada mais para conquistar. Então Krishna vem e dá um corretivo, e se você se aproxima de Krishna, você vai se tornar o rei da cidade do seu corpo material e vai seguir sua vida em paz, né? Tentando, através das suas mensagens, da sua luminosidade, fazer com que outras pessoas também se tornem reis devotos de seus corpos materiais, principalmente nessa forma humana, né? Que é um reino maravilhoso que Krishna nos deu para usarmos adequadamente em nossa evolução aqui espiritual, dentro desse reino, né, de ilusão, de sonho, de miragem. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribo.